Olá, pessoal! Então, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês a gerar um mapa de declividade. Bom, na aula passada nós vimos que a utilização de um modelo digital de elevação ele é essencial para que a gente consiga gerar as curvas de nível. Então, além da utilização dos modelos digitais de elevação para essa finalidade, a gente tem algumas outras aplicações. Por exemplo, gerar um mapa de declividade, gerar mapas de exposição solar, fazer identificação e mapeamento de redes de drenagem. Ou seja, a aplicação desses modelos digitais de elevação são essenciais para diversas atividades que a gente tem aí, considerando também as atividades agronômicas, tá? Alguns autores, eles afirmam que o mapa de declividade ele é uma ferramenta muito importante para análise do relevo, tá? Além disso, o mapa de declividade seria uma forma de representação temática, né? Porque ele representa a declividade do terreno, considerando níveis de inclinação existentes ali neste terreno. Então, para isso, a gente vai utilizar, para essa nossa atividade, onde a gente vai gerar o mapa de declividade, nós vamos utilizar a classificação que a Embrapa traz para nós em relação à discriminação do comportamento do terreno. Então, por exemplo, de 0 a 3% de declividade, o terreno é considerado plano. De 3 a 8%, suave ondulado. De 20 a 45%, o relevo já é considerado fortemente ondulado e assim por diante. Então, a gente pode dizer também que esse mapa de declividade ele pode auxiliar principalmente na identificação de áreas que podem ser utilizadas na agricultura, porque vai levar em consideração, né, alguns elementos, como, por exemplo, questões de mecanização, questões de irrigação, conservação do solo e assim por diante. Então, tá aí alguns exemplos, né, da importância de vocês aprenderem a gerar esses mapas de declividade. O objetivo dessa aula, então, é ensinar vocês a fazer este mapa utilizando o modelo digital de elevação fornecido pelo programa Topodata, que é também gerido pelo INPE. Dentro disso, vocês vão trabalhar, aprender a mexer mais um pouco com as imagens de satélite e novas ferramentas do QGIS, tá? Então, para a aula de hoje, vocês vão criar uma pasta chamada Aula 8 e dentro dessa pasta principal, subpastas. Uma chamada Dados e outra chamada Resultados, tá? Dentro da pasta Dados, vocês vão colocar os seguintes arquivos que nós vamos estar utilizando para a atividade, que é o arquivo vetorial, ou seja, o arquivo shapefile do município Flor da Serra do Sul. Então, a gente não vai fazer com o shapefile de dois vizinhos, então resolvi mudar, então nós vamos usar Flor da Serra do Sul. Vocês vão utilizar o arquivo que está disponibilizado lá no Classroom, que é um arquivo no formato TXT, com a classificação do relevo, que é de acordo com essa classificação que a Embrapa traz. E vão colocar ainda dentro desta pasta chamada Dados, o arquivo que a gente vai fazer um download agora, que é o arquivo do modelo digital de elevação, tá bem? Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero que vocês abram uma página web aí no computador de vocês e pesquisem por INPE Topodata. Podem procurar. Observem que aqui a primeira opção que abriu foi Topodata, banco de dados geomorfométricos. É isso que a gente vai precisar, porque é a partir desse dado que nós vamos baixar a imagem de satélite com informação altimétrica. Então, vocês vão clicar aqui. Uma coisa importante a lembrar que a resolução espacial desse modelo digital de elevação ele é de 30 metros, tá bom, pessoal? Então, nessa página principal, vocês vão aqui em Acesso, vão escolher, vão clicar aqui nessa nova página que aqui aparece. Ele vai encaminhar vocês para uma outra página web e o município Flor da Serra do Sul fica ali próximo
de Beltrão, não, de Pato Branco. Vamos dar um zoom aqui e encontrar a carta, ó. Essa carta aqui denominada 26, underline 54, underline novamente, tá? Então, é essa articulação aqui que vocês precisam encontrar. Achou essa região? Vai clicar simplesmente em cima. Ele vai abrir aqui como se fosse a nomenclatura dessa carta, tá? A gente ainda não estudou essa questão de nomenclatura, mas isso tem uma ordem e tem uma lógica para esse nome aqui, tá bom? Então, vocês vão clicar aqui e vão escolher a opção altitude. Quando vocês clicarem em altitude, o download vai começar automaticamente. Eu já fiz o download e já coloquei na minha pasta, tá? Então, eu vou abrir aqui a minha pasta de trabalho. E a gente tem aqui os nossos arquivos a serem trabalhados. Então, vocês vão ter lá dentro da pasta de vocês o arquivo TXT, o arquivo shapefile do município Flor da Serra do Sul, lembrando que ele não pode estar compactado, então a gente já vai descompactar para poder trabalhar dentro do QGIS. Então, vou extrair aqui. E o arquivo, que na verdade é um modelo digital de elevação que a gente baixou do site do Topodata. Então, também vamos descompactar para poder trabalhar. Extrair aqui. Então, ó, o arquivo que cujo download foi feito no site do Topodata, ele é uma imagem, formato TIFF. O da Flor da Serra do Sul, que nós descompactamos, é um arquivo vetorial, formato shapefile e as suas demais extensões. Certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é abrir o QGIS, tá? Iniciar um novo projeto e vamos adicionar esse arquivo MDE que nós fizemos o download. Então, vamos lá. Camada, adicionar camada, raster, encontra a tua pasta, encontra o arquivo e pode abrir. Ok. Deu uma mensagem aqui, mas não tem problema. O que apareceu? Apareceu que ele não tem sistema de referência conhecido. Observem, esse é um arquivo que está sem a definição do sistema que a gente precisa trabalhar, que é o Sirgas 2000. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos aqui, ó, em raster, projeções, definir projeção. Ali, gente, no campo do SRC desejado, observem que está a projeção inválida. A gente vai fazer o quê? Vai clicar aqui no globinho e nós vamos escolher somente Sirgas 2000, tá? A gente ainda não vai projetar para o sistema UTM Zona 22 Sul. A gente vai escolher somente o sistema Sirgas 2000. Observem que o Sirgas 2000 inteiro, ele está abrangendo essa área aqui que está em rosa na nossa imagem. Tá? O EPSG dele, se vocês não encontrarem, vocês podem digitar aqui no filtro, 4674, tá? Feito isso, marcou sua Sirgas 2000, dá OK e pode executar. Espera ele terminar e pode fechar. Feito isso, pessoal, vocês podem clicar aqui de novo em novo projeto. Não precisa salvar, pode descartar. Ele vai abrir uma nova opção de novo projeto e vocês vão adicionar a camada que foi reprojetada. Então, é a camada do tipo raster. Adicionar camada raster. A camada foi reprojetada, então tá aqui. Pode abrir, adicionar, fecha. Então, observem que automaticamente o QGIS assumiu o EPSG do Sirgas 2000. Se nós clicarmos com o botão direito em cima, propriedade, ele já está com SRC definido, Sirgas 2000. E agora a gente vai simplesmente adicionar o arquivo vetorial, tá? Que é, na verdade, o arquivo shapefile com a delimitação do município de Flor da Serra do Sul. Então, vai lá em camada, adicionar camada, vetorial, clica nos 3 pontos,
encontra lá a pasta com o arquivo shapefile do município, encontra o arquivo que tem a extensão .shp, clique em abrir, adicionar e pode fechar. Então, observem que a delimitação do município caiu aqui sobre a nossa imagem. Agora, a gente vai reprojetar tanto o arquivo raster, que é o modelo digital de elevação, quanto o arquivo vetorial, que é a delimitação do município, tá? Para o sistema de coordenada plana, que é o sistema UTM. Então, para a gente fazer essa reprojeção, vamos começar pela imagem, a gente vai fazer o seguinte. Raster, projeções, e a gente vai escolher aqui reprojetar coordenadas. Clica ali. Então, agora a gente vai definir os seguintes campos. Aqui em camada de entrada, a gente vai marcar a nossa imagem do MDE. Aqui em SRC, a gente vai definir agora o sistema Cirgas 2000, tá? Então, desmarca essa opção, seleciona Cirgas 2000 UTM, Zona 22 Sul, porque a gente também sabe que o município fica nesse mesmo fuso. Dá OK, tá? Aqui onde está escrito valor sem dados para as bandas de saída, vocês marquem 0. E aqui, deixa eu ver, só isso. E aqui em reprojetado, onde está escrito 3 pontinhos, vão em salvar no arquivo. Encontrem a pasta que a gente denominou de resultados. E vamos salvar a nossa primeira alteração aí. Vai ser MDE UTM. Então, a gente já sabe que está no sistema Cirgas 2000. Salvar. Executa. Ele adicionou ali automaticamente para nós nessa região da camada aqui. Agora, a gente vai reprojetar o arquivo vetorial. Então, vocês vão lá em vetor, gerenciamento de dados ou gerenciar dados, reprojetar camada. Agora, a gente vai fazer o seguinte, camada de entrada é o arquivo vetorial. Então, ó, Flor da Serra do Sul, tá marcado certinho. A gente não quer que ele seja do WGS 84, a gente vai marcar o SRC de destino, que também é o Cirgas 2000 UTM, Fuso 22 Sul, dá um OK. Aqui em reprojetado, a gente vai clicar nos 3 pontos, salvar no arquivo, escolher a pasta de vocês e pode denominar lá de Flor da Serra do Sul, né? FSS, UTM também. Então, a gente já sabe que está reprojetado. Pode marcar aqui abrir arquivo de saída e executa. Automaticamente também ele foi adicionado. Pode fechar, tá? E após a gente ter realizado esse procedimento, a gente vai de novo abrir um novo projeto em branco. Então, por enquanto, não precisa salvar. Essas alterações que nós fizemos no arquivo, eles estão sendo salvos lá na nossa pasta. O projeto no QGIS em si, a gente não precisa salvar ainda. Então, a gente vai de novo criar um novo projeto, não precisa salvar, e a gente vai adicionar essas camadas que a gente colocou, ou melhor, que a gente reprojetou para o sistema UTM. Então, vamos lá, adicionar camada, primeiro o raster. Vamos lá nos nossos resultados. Então, o raster é o que tem formato TIFF, tá? Abrir. Adicionar OK. Observem até que a imagem ela deu uma rotacionada, porque ela foi reprojetada para o sistema certo. Observem que aqui embaixo também no projeto, nosso projeto assumiu o sistema dessa primeira camada que foi adicionada. Agora, o arquivo vetorial. Então, adicionar camada vetorial. O arquivo vetorial é sempre o que tem extensão shapefile, SHP. Abrir, adicionar, pode fechar. OK. Então, agora a gente está trabalhando no sistema correto. Agora, gente, nós vamos diminuir um pouquinho a área para execução dos processos aí para geração
do nosso mapa, tá? Para não ficar trabalhando com toda essa imagem, senão fica um processo lento. Para fazer isso, para a gente delimitar essa área sem precisar criar um shapefile e utilizar como camada de máscara, a gente vai usar uma outra ferramenta, tá? Uma outra forma. Dá para criar um shapefile e utilizar como camada de máscara para o recorte? Dá também. Mas hoje eu vou ensinar para vocês um outro caminho para fazer esse processo. Então, vocês vão clicar aqui, ó, na caixa de ferramentas, tá? Vamos escolher geometria do vetor, aqui embaixo, e vão encontrar, criar layer pela extensão. Vamos aqui, criar layer, ponto, aqui, ó, criar camada pela extensão, tá? Tá traduzido aqui. Então, a gente clica duas vezes, abre a janela. Aqui onde está escrito extensão, a gente vai clicar nos 3 pontos e selecionar extensão na tela. Tá? Então, vocês podem dar um zoom aqui e selecionar uma área que fique no entorno do município, mas não precisa ser uma área tão grande. Solta, tá bom? Então, ele já volta com a área da janela aqui. E ali onde está escrito extensão, a gente pode clicar nos 3 pontinhos, salvar no arquivo, e a gente pode chamar somente de retângulo. Não precisaria nem salvar, mas não coloquem acento, tá, gente? Evitem acento para, às vezes, pode acontecer algum erro. Então, retângulo, pronto. E executa. Feito isso, pode fechar essa janela, pode fechar aqui a caixa de ferramentas. Observem, então, que ficou um retângulo ali desenhado em cima dessa área. Agora, a gente vai recortar, então, o arquivo raster com base nesse retângulo envolvente aí no município. Então, vocês vão lá em raster, extrair, recortar raster pela camada de máscara. Clica aqui. Tá na janela que abriu, a gente vai definir os seguintes campos. Aqui, camada de entrada, a gente vai marcar MDE-UTM, tá? Que é o modelo digital de elevação. Aqui embaixo, a gente vai deixar retângulo mesmo. O sistema de referência de destino, a gente vai marcar o nosso sistema Sirgas 2000. Aqui onde está o valor sem dados, pode por 0. Deixe sempre marcada essa opção aqui, tá? A resolução não precisa mexer. Aqui nos 3 pontinhos a gente vai salvar. Salvar no arquivo. Vamos colocar MDE, UTM, recortado. Pronto. Então a gente já sabe que esse é o que só envolve o município. Salvar. E executa. Feito isso, pode fechar a janela. Vou desabilitar o MDE original, o TM. Ó, observem que ficou ali só o MDE que nos interessa. Vou desabilitar o retângulo também, não precisa mais. Se eu quiser, eu posso descer um pouco essa camada, esse layer, deixar embaixo aqui da camada que tem o limite, e eu consigo ver essa área. Uma coisa, pessoal, que eu quero que vocês prestem atenção é que, às vezes, vocês estão fazendo atividade e, por exemplo, aqui quando eu falei em raster, extrair, recortar raster pela camada de máscara, às vezes vocês não estão achando essa ferramenta. Existem outros caminhos para encontrar. Vou mostrar como exemplo, tá? Não é para fazer de novo, é só um exemplo. Então, para quem não achou essa janela, vocês podem vir, por exemplo, aqui em caixas de ferramentas. Podem vir aqui na opção GEDAL, ó. E observem que aqui vocês têm um extrair raster. E é a mesma opção que tem lá em cima, que tem aqui, ó, no raster. Raster, extrair, recortar raster pela camada de máscara, tem aqui embaixo. Recortar raster pela camada de máscara. Então, às vezes, se vocês não encontram aqui em cima, vocês sempre vão achar na caixa de ferramentas essas mesmas opções que eu estou apresentando, tá bom? Isso foi só um parênteses no meio da aula. Beleza. Então, dando prosseguimento. Depois que a gente já recortou, a gente vai obter a declividade, tá?
Para fazer a declividade, a gente vai acessar de novo o menu Raster, Análise, e a gente vai aqui em Declividade. Ó, tá vendo? Então tá no GEDAL. De novo, se alguém não achar, vai aqui na caixa de ferramentas, vai no GEDAL, vai aqui, ó, em análise de dados raster e já tem a opção aqui, ó, declividade. Tá bom? Então, um desses dois caminhos, a ferramenta vai ser a mesma. Então, já que eu tô aqui, 2 cliques, tá? Para fazer essa declividade, então, a gente vai fazer o seguinte, vamos selecionar o arquivo de entrada, que é o recortado, tá? Aqui onde tá número de banda não mexe, não mexe. Aqui a gente tem que marcar essa opção aqui, ó, não pode esquecer dessa opção, declividade expressa em porcentagem, porque a gente vai usar, na verdade, aquela classificação da Embrapa que está em porcentagem. Então, não pode esquecer de marcar essa opção, declividade expressa em porcentagem. Então, vamos salvar, clica aqui nos 3 pontinhos, salvar no arquivo. Vamos denominar de declividade, declividade. Formato TIFF, tá? Porque a gente está trabalhando com a imagem. Salva e executa. Ok. Então, observem, o resultado que vocês vão obter é um resultado um pouco estranho ainda, porque a gente não fez a classificação em cores, mas tá certinho, tá? É esse o resultado que vocês devem ter obtido. Agora, vamos salvar esse nosso projeto, essa nossa etapa que nós fizemos até agora. Então, vamos lá. Projeto, salvar como, acha a pasta de vocês, pode ser resultado, vamos chamar de declividade 1. Então, a gente sabe que é a primeira parte da aula. Feito isso, a gente vai fechar o QGIS e nós vamos abrir o QGIS de novo com outra extensão, tá? Então, pode fechar. Ele vai perguntar se você quer salvar, salva e pode fechar. E vocês vão digitar aí no buscador de vocês, no computador, QGIS. E observe que quando vocês buscam pela opção QGIS, vem o QGIS, que é um aplicativo que a gente sempre usa, mas tem o QGIS com uma extensão, que é Congress. Então, é esse aqui que a gente vai abrir nesse momento para continuar a nossa atividade. Então, vocês vão clicar no QGIS Congress para a gente continuar. Então, vamos aguardar um pouquinho e a gente vai adicionar os 2 últimos arquivos, que é o arquivo de declividade e o arquivo do limite da Flor da Serra do Sul, que foi projetado para a UTM. Então, clica em novo, clica lá em camada, adicionar camada, vetorial. Vamos adicionar o município, que foi... Aqui, vamos lá na pasta de resultados, né? Vamos adicionar aqui, ó, fssutm.shp, que é a nossa extensão. Adiciona. E agora vamos adicionar a nossa imagem, que é salva como declividade. Então, como a imagem é do tipo raster. Declividade. Abre. Adiciona, pode fechar. Vou pôr esse aqui para baixo, que daí a gente consegue ver o município. Beleza. Então, agora a gente vai reclassificar esse arquivo de declividade, tá, gente? De acordo com as classes da Embrapa. Então, para a gente fazer isso, de novo, a gente vai lá na caixa de ferramentas. A gente vai aqui, ó, na extensão onde está escrito CRES. Nós vamos aqui em Raster. E a gente vai achar onde está escrito R.Reclass. Então, Reclass. Deixa eu achar aqui, lá para baixo. Tá aqui, ó. Tá? Para reclassificação. Então, pode dar 2 cliques. Abriu a janela. Aqui na camada de entrada, a gente vai selecionar a declividade.
aqui tem uma opção, ó, arquivo que contém regras de reclassificação. Essa regra é o arquivo .txt que eu encaminhei para vocês. Então, vocês vão clicar nos 3 pontos, achar o arquivo que eu encaminhei, que está salvo com o nome Slope Class, tá? Classes de declividade. Vamos clicar em abrir. Beleza, e agora a gente vai clicar aqui nos 3 pontos, salvar no arquivo e vamos salvar como, vamos pensar aqui, declividade Embrapa, vamos salvar. Não, vamos salvar como classes Embrapa, porque a gente já sabe que esse arquivo é o que foi utilizado de acordo com a classificação do relevo com a Embrapa. Salvar. Executa. E aguarda um pouquinho. Observem que ele já foi adicionado automaticamente aqui. Pode fechar a janela. Vou fechar essa opção aqui. E olhem só o resultado. O resultado ainda também não nos diz muita coisa, porque a gente ainda não trabalhou com a escala de cores. Mas vocês vão obter um resultado parecido com esse. Agora a gente vai recortar. Vamos descer aqui também. Vamos recortar esse arquivo que foi reclassificado de acordo com as classes Embrapa com base no shapefile do município da Flor da Serra do Sul, tá? Então, vou desabilitar a declividade original. Vamos lá. Raster, extrair, recortar raster pela camada de máscara. Camada de entrada que vai ser recortada é a declividade. A camada de máscara vai ser a do município. O SRC de destino vai ser o Sirgas 2000, TM Zona 22 Sul. Aqui pode colocar 0. Aqui embaixo, clica nos 3 pontinhos, salvar no arquivo. Vamos chamar de classes Embrapa recortado. Executa. Pode fechar. Então, vou desabilitar, ó, o de baixo. Então, finalmente, a gente tem aí a nossa declividade para o município, que é o que nos interessa. Então, agora a gente vai mexer nas propriedades da simbologia para a gente ver, de fato, essa variação de acordo com a declividade do terreno. Então, vocês vão clicar em cima desse último arquivo que a gente tem, que é o Classes Embrapa recortado. Vão lá em Propriedades e Simbologia. Aqui, gente, vocês vão, em renderização, tipo de renderização, vocês vão marcar banda simples, falsa cor. Aqui em gradiente de cores, eu quero que vocês escolham vermelho, amarelo, verde, tá? Então, vocês podem vir aqui em todos os gradientes e vão aqui, ó, vermelho, amarelo, verde, que é o que já estava aparecendo para mim, tá? Além disso, a gente vai inverter o gradiente de cores. A gente vai colocar aqui, ó, clica com o botão direito do mouse em cima, inverter gradiente de cores. Então, ele vai começar com verde para áreas mais baixas, até o vermelho com áreas mais altas. E a gente vai mudar também aqui o modo da apresentação dos dados, tá? Então, a gente vai colocar intervalos iguais. E vamos utilizar 6 classes, que é as classes lá que a Embrapa apresenta. Então, agora a gente vai editar também aqui para fazer essa representação em porcentagem. Então, dá 2 cliques, vamos colocar aqui, ó, de 0 a 3%, o terreno é plano. De 3 a 8%, o terreno é suavemente ondulado. Aqui embaixo, de 8 a 20%, o terreno é ondulado. De 20 a 45%, o terreno é fortemente ondulado.
de 45 a 75% é montanhoso. E maior do que 75%, o terreno é fortemente ondulado. Ok. Então, feito isso, feito essas alterações, pode aplicar e dar ok. Então, agora a gente tem, observem aqui, na nossa legenda, da nossa camada, nós temos a classificação do comportamento do relevo do município For da Serra do Sul. Vamos observar essa parte aqui? Olha só, nós chegamos a ter regiões onde a declividade é fortemente ondulada, maior que 75% de declividade, tá? Então, vocês podem até alterar aqui o nome. Declividade em porcentagem. Ou classes de declividade, vocês que escolhem, tá? Não esqueçam de salvar o projeto de vocês. Então, projeto, salvar como. Pode colocar lá declividade 2 para salvar essa segunda etapa do exercício, tá? E não esqueçam, então, de fazer o layout, fazer o upload do resultado lá no Google Classroom. Bom trabalho, pessoal. Até mais.